Vamos estudar para a prova prática de medicina interna? Então, começando aqui por acidente cerebrovascular. Acidente vasculocerebral se produz por uma alteração na vasculatura do sistema nervoso central que leva a um desequilíbrio entre o aporte de oxigênio e os requerimentos de oxigênio. Aí tem aqui o quadrinho, essa imagem que ela colocou, acidente cerebrovascular, que ele se denomina também como ataque cerebral e ocorre de uma das duas maneiras, por obstrução de uma artéria ou por ruptura de uma artéria. Por obstrução de artéria é o conhecido ACV isquêmico, que ocorre quando um coágulo de sangue obstrui o fluxo de sangue de uma artéria no cérebro. Aí o coágulo de sangue ele obstruindo essa artéria, ele causa a morte do tecido cerebral. E por ruptura de uma artéria, que é o acidente cerebrovascular hemorrágico, que ocorre quando rompe um vaso sanguíneo no cérebro. Aí tem ali a imagem de um vaso que se rompeu e ele causou uma hemorragia. Acidente vasculocerebral, acidente isquêmico transitório, acidente cerebrovascular isquêmico e acidente cerebrovascular hemorrágico. A epidemiologia. O ictus representa a segunda causa de mortalidade no mundo, segundo as estatísticas da OMS. Pode ocorrer a qualquer idade, sem dúvida aproximadamente 3/4 ocorrem em maior de 65 anos. Entre 80% e 85% das vezes são isquêmicos, enquanto que 10 a 15% são hemorrágicos, hematomas intercerebrais e hemorragias subaracnoides. O risco de recorrência é de 26% nos primeiros 5 anos e de 39% dentro dos próximos 10 anos. AVC isquêmico, insuficiência de aporte de sangue ao sistema nervoso central. ACV estabelecido, sintomas maior a 24 horas. Acidente isquêmico transitório, AIT. Alteração neurológica breve, sintomas clínicos com duração tipicamente menor a 1 hora e não se evidencia um infarto. Etiologia: aterosclerótico de grande vaso ou pequeno vaso, que é o lacunar, cardioembólico, secundário a outras causas e de etiologia incerta. ACV aterosclerótico de grande vaso. Estenose arterial maior a 50%, habitual em pontos de ramificação arterial. Pode ser assintomático, e quando é sintomático é por composição de material estenosante, grau de redução da luz arterial. Geralmente se deve à formação de trombos sobre uma placa desprendida, ocluindo ramas distais da circulação, embolia artério-arterial. ACV de etiologia cardioembólica, correspondente a 1/3 dos ACV isquêmicos, por cardiopatias de risco embólico alto ou médio. Aí tem as fontes cardioembólicas maiores, que é FANV, infarto agudo de miocárdio menos de 4 semanas de evolução, miocardiopatia dilatada, estenose mitral com ou sem FA, prótese valvular mecânica, enfermidade do seno carotídeo, trombo ventricular esquerdo, segmento ventricular esquerdo acinético, endocardite infecciosa, endocardites marântica e mixoma auricular. E tem as fontes cardioembólicas menores: prolapso de válvula mitral, calcificação severa do anel mitral, aneurisma de septo intra-auricular, forame oval permeável, estenose aórtica calcificada, prótese valvular biológica, IAM de 1 a 6 meses de evolução, disfunção ventricular esquerda com FEV entre 35% e 50%, hipocinésia segmentária do ventrículo esquerdo e ateromatose do arco aórtico. AVC aterosclerótico de pequeno vaso, infarto lacunar. São áreas necróticas menor a 15 milímetros, território de artérias perfurantes, representam 20% dos ACV isquêmicos, composto por placa de microateroma, e a hipertensão arterial e o diabetes mellitus são as causas mais frequentes.
Patogenia. Interrupção do fluxo sanguíneo altera rapidamente o metabolismo energético e potencial da membrana celular. Se a isquemia é incompleta ou de curta duração, o tecido isquêmico é potencialmente viável. Penumbra isquêmica. Penumbra. A morte pode ser retrasada. Impedir a transformação da penumbra em tecido infartado é o objetivo principal do tratamento agudo do ictus. Acidente isquêmico transitório. AIT. Déficit vascular focal brusco e máximo desde o princípio, de menos de 24 horas de duração, habitualmente dura escassos minutos. AIT retiniano. Sintoma mais frequente é amaurose fugaz ou cegueira mononuclear transitória. É indolor, segundos a minutos de duração. AIT hemisférico. Devido à embolia artério-arterial, sintomas mais frequentes: alteração motora ou sensitiva contralateral, seguida de paresia aislada ou alteração da linguagem, duração inferior a 15 minutos. O AIT pode ser prelúdio. O AIT pode ser um prelúdio de um ACV isquêmico, risco de 5% no primeiro ano, em especial no primeiro mês, e 35% nos seguintes 5 anos. Aí tem uma imagem mostrando que o fluxo de uma área do cérebro está bloqueada por um período curto de tempo. Quadro clínico AVC estabelecido. Sintoma maior a 24 horas. Artéria cerebral anterior, o mais frequente, paresia, plegia crural, contralateral associada à cinesia e hipocinesia do membro superior. Artéria cerebral média, hemiplegia contralateral, hemihipoestesia, hemianopsia visual, apraxia e afasia. Infartos lacunares clássicos. Pode ser assintomático ou cursar com hemiplegia motora pura, sensitivo puro e disartria. Tem um quadro aqui demonstrando para cada artéria o quadro clínico. Artéria cerebral anterior, hemiplegia contralateral, hemihipoestesia contralateral, desviação ocular em direção à lesão, bradiquinésia, mutismo aquinético, artéria cerebral média, hemiplegia contralateral, hemihipoestesia contralateral, afasia, apraxia, desviação ocular em direção à lesão, artéria cerebral periférica superficial, hemianopsia homônima contralateral, quadrantopsias, alexia e anomia. ACP profunda, extrapiramidal, alteração de consciência, oculoplegias, hemiplegia alterna. Diagnóstico do AVC isquêmico. O diagnóstico etiológico é determinado a história clínica determinando a hora e a forma de apresentação dos sintomas, investigar fatores de risco vascular, fator desencadeante no adulto jovem, investigar o consumo de drogas, histórico de abortos, migrânias, infecções e traumatismos. A exploração com toma de pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, HGT, palpação de pulso, presença de sopros cardíacos, carotídeos, exame de fundo de olho. Exame neurológico, escala de NIHSS, que estima a gravidade da situação clínica. Todos os pacientes precisam, sem exceção, uma tomo ou ressonância magnética cerebral para determinar topografia, número de lesões, presença de sangue na área isquêmica. Aí tem uma escala da NIHSS, para vocês darem uma olhada. Eu não vou ler ela, mas eu vou deixar aí e está no material da professora também. No material que a doutora passou em classe, que foi enviado nos grupos, tem essa tabela aí. Aqui algumas imagens de tomografia cerebral. Isso é de tomografia, que mostra a área lesionada aqui
pelo ACV. Aqui também ACV isquêmico, imagem hipodensa, essa região aqui. E AVC hemorrágico, imagem hiperdensa, que é essa região aqui. Tratamento de AVC isquêmico, período de ventana. Medidas gerais na fase aguda. Por cada minuto de isquemia se perde aproximadamente 2 milhões de neurônios, pelo qual o tratamento se deve realizar de modo urgente numa unidade de ictus e com pessoal treinado. Permeabilidade de vias aéreas, monitorização cardíaca, monitorização de oxigênio, se reserva oxigênio-terapia para pacientes com hipoxemia. Manejo da pressão arterial, não realizar redução excessiva porque pode diminuir a hipoperfusão cerebral e incrementar o dano isquêmico. Realizar anti-HTA-EV somente em PA sistêmica maior a 220, PA sistólica maior a 220 e diastólica maior a 120. Ou presença de comorbilidade grave, infarto agudo do miocárdio, ICC aguda, dissecção de aorta, HEC pós-trombolises ou eclâmpsia. Uma redução moderada da pressão arterial, 15 a 20% respeito ao valor de ingresso, mediante anti-HTA orais nas primeiras 48 horas de ictus, diminui o edema cerebral e se associa a uma melhoria funcional. Os fármacos mais empregados são os IECA, antagonistas de cálcio, e os diuréticos. Reabilitação e imobilização temprana promove a recuperação e diminui as complicações depois das 24 horas. Pacientes com parálise motora tratar como HBPM para evitar risco de trombose profunda. Antitrombóticos previne a formação e progressão trombótica, recorrência temprana. A dose de ASVO de 300 mg nas primeiras 48 horas previne recorrência ou morte vascular. Não diminuir a pressão arterial durante as primeiras 24 horas de ACV, a menos que seja maior a 220 por 120 ou que haja uma condição médica concomitante que melhore ao diminuir a pressão arterial. Isquemia miocárdica, dissecção aórtica, falha cardíaca são condições que se podem exacerbar se existe hipertensão arterial. Para um paciente candidato à fibrinólise, se recomenda levar a pressão a menos de 185 por 110 e depois, se administrar RTPA, manter a menor que 180 por 105 para limitar o risco de hemorragia intracranial. Medidas específicas na fase aguda. Trombolises. Uso de RTPA, ateplasa, em ACV isquêmico de menos de 4,5 horas de evolução e ausência de contraindicações. Dose de 0,9 mg por quilo peso, 10% se administra em bolo e o resto durante 60 minutos em infusão contínua. Não se recomenda RTPA em pacientes com lesões superiores a 1/3 do território da artéria cerebral média ou com afetação neurológica muito grave pelo risco hemorrágico excessivo. Iniciar protocolo de trombolises IV. Verifique NIHSS-PA, canalizar 2 vezes periféricas antes de iniciar a infusão, administrar ativador de plasminógeno tissular natural. Naquela dosagem que já foi dito anteriormente, ali aqui esse quadro só está mostrando o que eu já li anterior. E monitorização pela tabela de NIHSS e Glasgow cada 20 minutos. Aqui tem uns quadros também que está falando mais ou menos o que eu já li anteriormente. E daí está marcado aqui para evitar usar sonda nasogástrica ou vesical nas primeiras 24 horas, não administrar antiagregantes plaquetários ou heparina nas seguintes 24 horas e realizar TAC cerebral simples
de controle às 24 horas. Tem mais duas tabelas aqui que está no material para vocês darem uma olhada também, eu não vou ler aqui. Aí, contraindicações de trombolise. Hemorragia, se for maior a 4 horas e meia, sintomas mínimos ou em melhoria pela escala de NIHSS menor que 4, infarto extenso, clinicamente NIHSS maior que 25 ou por neuroimagem, crise convulsiva, salvo que sua origem seja isquêmica, ECV 3 meses antes, trombocitopenia menor a 100 mil, glicemia menor a 50 ou maior que 4 sempre, glicemia menor que 50 ou maior que 400 sempre e quando o ACV não é por glicemia, tensão arterial sistólica maior a 185 ou diastólica maior a 110, tratamento com heparina nas 48 horas prévias, pericardite, úlcera gástrica ou fontes de sangrado, suspeita de HSA, AX de hemorragias, uso de anticoagulante oral, INR menor a 1.7, maior a 1.7, TCE ou neurocirurgia 3 meses antes, endocardite bacteriana, cirurgia maior nos 3 meses prévios, gravidez ou lactância, diatese hemorrágica conhecida, história de hemorragia intracranial, retinopatia potencialmente hemorrágica, diabética, parto 10 dias antes, diatese hemorrágica conhecida. Isso daí tá aparecendo duas vezes aqui, agora que eu li que tem duas vezes. História de hemorragia intracranial, retinopatia potencialmente hemorrágica diabética. Na verdade está repetindo esses itens. Punção de vaso sanguíneo não compressível nos 10 dias prévios, pancreatite aguda, enfermidade hepática avançada e cirurgia maior ou politraumatismo nos 3 meses prévios. Prevenção secundária: reajustar o estilo de vida, dieta, atividade física, deixar tabaquismo, álcool em excesso. É tão importante ou mais que o emprego de fármacos. Papel beneficioso dos antiagregantes plaquetários no acidente isquêmico transitório ou ACV. AS entre 30 e 150 mg ao dia reduz o risco de recorrência cerebrovascular, ou clopidogrel 75 mg por dia. Acenocumarol, mantendo INR entre 2 e 3, reduz o risco de recorrência em pacientes com FA. As estatinas, em especial a atorvastatina, objetivo reduzir o LDL. Fatores de risco vascular modificáveis: hipertensão, dislipemia, diabetes, tabaquismo, obesidade, dieta inadequada, sedentarismo, fibrilação auricular, estenose carótida e aterosclerose. Não modificáveis: idade, sexo, raça e predisposição genética. A partir dos 55 anos se dobra o risco de ACV isquêmico para cada década. É 1,25 maior em homens. A hipertensão arterial é o principal fator de risco modificável. Risco relativo associado a diabetes mellitus é de 1,8 a 3. O tabaco duplica de maneira dose dependente o risco de ACV. E agora aqui terminou, né, a parte de ACV. E vamos começar aqui com cefaleias, que é o outro conteúdo. Aí o material dela aqui mostra as perguntas que podem ser feitas, né? Que daí depois tem a resposta aqui na continuidade do conteúdo. Poderia ser diagnosticado um paciente com migrânia sem nunca haver tido um episódio de cefaleia na vida. A migrânia é mais frequente das cefaleias primárias. E a cefaleia primária é uma enfermidade e a cefaleia secundária é um sintoma. Por quê? Aí ela
mostra aqui a anamnese, né? As perguntas que tem que ser feito, né, na história clínica ali do paciente, que é isso. É aquelas perguntas que a gente já conhece, né? O início da dor, a idade que se iniciou, frequência, intensidade e duração, se a dor é localizada ou irradia, sintoma associado, história familiar, se a dor tem relação com esforço ou não, como é a dor quando ingere álcool ou alimentos, uso de medicamentos, se o uso de medicamentos agrava, na verdade agrava não, né, mas se o uso de medicamentos melhora as crises, né, melhora essa dor, tratamento prévio, alteração visual, ciclo menstrual e uso de anticonceptivo, que também pode alterar, né, pode causar cefaleia. Aí, signos de alarma: início súbito, neurológico, sistêmico, inédito, papiledema, idade maior a 50 anos, despertar pela dor e anticoagulante. Aí tem aqui um esqueminha sobre a migrânia. Aqui onde está em amarelo, está escrito maior a 5 crises. Não dá para enxergar direito aqui, ó, mas está escrito maior a 5 crises. É que ela colocou em amarelo, ficou meio ruim de enxergar aqui. De 4 a 7 horas de duração e tem que possuir 2 ou 4 desses primeiros sintomas aqui, que é unilateral, pulsátil, moderada grave e que piora com os esforços. Ou então um desses dois sintomas que estão abaixo, náusea ou foto ou fonofobia. Aura da enxaqueca. Aura da enxaqueca. Déficit motor, enxaqueca hemiplégica familiar até 24 horas. Distúrbios de linguagem, sintomas sensitivos, parestesias e anestesia, sinais de tronco cerebral, enxaqueca basilar, sintomas visuais positivos, escotomas cintilantes e negativos, perda de visão e mianopsia. Agora a cefaleia tensional, o diagnóstico. Aí tem um esquema também, né? Ele é classificado se tiver maior de 10 crises, com duração de 30 minutos a 7 dias. Precisa, no caso, ter no mínimo 2 sintomas desses 4. Bilateral, não pulsátil, leve a moderada e não piora com esforço. Ou então ambos os requisitos, que é sem náusea ou no máximo foto ou fonofobia. Tem um quadro agora sobre migrânia, cefaleia tensional e cefaleia em racimos, que define bem aqui certinho para a gente tá dando uma olhada. E acho que é até melhor estudar por essa tabela aqui do que pelos esquemas anteriores. No caso da migrânia, característica é dor pulsátil unilateral, de moderada a alta intensidade, que se agrava com atividade física e costuma acompanhar-se de náuseas, vômitos, fotofobia ou sonofobia. Duração de 4 a 72 horas e critério de diagnóstico, ao menos 5 episódios que cumpram as características mencionadas. Pode apresentar aura, que são sintomas neurológicos focais que procedem ou acompanham a dor. O tratamento inclui triptanos, AINES e, em casos graves, opções endovenosas como sumatriptan ou antieméticos. Aí a cefaleia tensional, característica dor opressivo bilateral, de intensidade leve ou moderada, não se agrava com atividade física e geralmente não se associa com náusea ou vômito. Pode acompanhar-se de fotofobia ou sonofobia, mas não de ambas. Ou, no caso, é uma ou outra, não as duas ao mesmo tempo. Duração de 30 minutos a 7 dias. Critério de diagnóstico, presença de pelo menos 2 das características mencionadas e ausência de sintomas migranhosos. O tratamento é paracetamol, AINES e manejo de estresse. A cefaleia em racimos, não sei como fala essa palavra direito. Característica: dor severa unilateral, geralmente ao redor do olho, que se apresenta em racimos ou brotes. Se associa com sintomas autonômicos como lagrimeio, rinorreia e ptoses.
A duração é de 15 a 180 minutos. E os critérios de diagnóstico, episódios recorrentes com os sintomas descritos e ocorrem tipo praticamente na mesma hora do dia, sempre no mesmo horário. Geralmente no final da tarde, assim, o pessoal costuma relatar mais. Tratamento: oxígeno a 100%, triptanos em casos de racimos crônicos, tratamentos preventivos. Agora tem as secundárias, aquelas que eu falei são as cefaleias primárias, né? E as secundárias, com lesão estrutural, causada por tumores cerebrais, abscessos, malformação arteriovenosa, aneurisma, e as características seria dor progressivo, câmbio de intensidade ou padrão, cefaleia associada com signos neurológicos focais, e o diagnóstico seria por imagens cerebrais. TAC e ressonância magnética são essenciais. Com HSA, causa cefaleia súbita e severa, cefaleia em trueno ou cefaleia em trovão, a menudo descrita como a pior dor de cabeça da vida do paciente. Característica: rotura de aneurisma. Diagnóstico: tomografia urgente, punção lombar se a tomografia é negativa, mas suspeita de hemorragia subaracnoide. Cefaleia por meningite. Cefaleia severa acompanhada de febre, rigidez de nuca e alteração do estado mental. Características: infecção bacteriana, viral ou fúngica. Diagnóstico: punção lombar para análise de LCR. A cefaleia, acho que deve ser hipertensiva, intra, eu não sei o que é isso aqui agora. Fiquei em dúvida. Ela falou na aula lá, mas eu não lembro o que é. As causas: cefaleia que empeora com a tosse, com esforço ou... acho que é cefaleia com hipertensão intracraniana. Cefaleia que piora com a tosse, o esforço ou em decúbito associada com papiledema. Características: pseudotumor cérebro, hidrocefalia, trombose dos vasos, trombose dos senos venosos. Diagnóstico: TAC ou ressonância magnética, avaliação de LCR. E cefaleia por arterites de células gigantes. Cefaleia em maior de 50 anos, com dor no couro cabeludo, claudicação mandibular e perda de visão. Diagnóstico: elevação da velocidade de sedimentação globular, VSG, biópsia de artéria. Aí tem os casos clínicos, né, que ela passou na aula. Aqui uma paciente feminina de 28 anos, motivo de consulta: cefaleia intensa, história clínica, a paciente acude à consulta referindo cefaleia de 3 dias de evolução, descreve a dor como latido pulsátil em região frontal e temporal direita. A dor começou de maneira gradual, alcançando uma intensidade severa de 8 a 10 na escala de dor, e é uma dor persistente que foi empeorando com a atividade física habitual, como por exemplo subir escadas. Os sintomas associados: náuseas intensas com 2 episódios de vômito durante 3 dias, fotofobia, que é moléstia com a luz, prefere estar numa habitação escura, sonofobia, moléstia com ruídos, refere que o ruído agrava, né, empeora a dor. Escutomas visuais, que são manchas brilhantes ou manchas, aquelas manchinhas tipo estrelinha que a gente vê quando tem uma dor de cabeça muito forte, ou em alguns casos a gente acaba vendo por outros motivos também. Ou zonas escuras no campo visual que apareceram 30 minutos antes que começasse a dor. Os antecedentes pessoais: não refere antecedente de migrânia, não tem antecedente médico significativo, não está tomando nenhum medicamento. Ao exame físico, a paciente prefere manter os olhos fechados devido à fotofobia, a PA é de 120 por 80, frequência cardíaca 76 LPM, não apresenta signos neurológicos focais, não há signos de rigidez de nuca. Aí o diagnóstico provável, que no caso seria migrânia. Qual critério de migrânia cumpre
cumpre esse caso, aí tem os critérios ali da dor unilateral, que empeora em esforço físico, o caso da fotofobia, e quais seriam os diagnósticos diferenciais e justificar porque não se trata de uma cefaleia tensional. Aí, no caso, o diagnóstico diferencial seria a cefaleia tensional, só que não se trata de uma cefaleia tensional, principalmente pelos sintomas, né? A tensional ali, ela não tem episódios de vômitos e, por exemplo, também ela não é unilateral, né? No caso da tensional, geralmente ela é bilateral. Aí o tratamento, medidas gerais, repouso em uma habitação escura e silenciosa, hidratação adequada, tratamento farmacológico, triptano, sumatriptan endovenoso, dose de 6 mg de sumatriptan administrado por via subcutânea, ou 3 a 6 mg por via intravenosa de forma lenta. Se pode repetir a dose em 1 hora se a migrânia não cede, com o máximo de 12 mg em 24 horas. Fala ali embaixo o mecanismo de ação. Os triptanos atuam como agonistas seletivos dos receptores de serotonina, o que provoca a vasoconstrição dos vasos craniais dilatados e inibe a liberação de péptidos pró-inflamatórios e bloqueia a transmissão da dor ao nível do tronco cerebral. Aí, AINES, que é trolaco endovenoso, dose de 30 mg por via intravenosa em bolo, lento cada 6 horas, segundo seja necessário, não superar 120 mg em 24 horas. E o mecanismo de ação é um anti-inflamatório não esteroideo que inibe a síntese das prostaglandinas, reduzindo assim a inflamação e a percepção da dor. Antieméticos, metoclopramida endovenoso, dose de 10 mg por via intravenosa, bolo lento, se pode repetir a cada 8 horas se necessário. Mecanismo de ação, ela bloqueia os receptores dopaminérgicos da zona desencadeante quimiorreceptora do sistema nervoso central, ajudando a controlar as náuseas e vômitos. Dexametasona IV, dose 10 mg por via intravenosa em bolo lento, ajuda a reduzir a recorrência da migrânia nas seguintes 24 a 72 horas. O mecanismo de ação da dexametasona é um corticosteroide que possui potente propriedade anti-inflamatória e imunossupressora. Funciona inibindo a liberação de mediadores inflamatórios como prostaglandinas e citocinas, o que diminui a inflamação nos tecidos e a hiperexcitabilidade neuronal. A dexametasona ela não é um tratamento primário para aliviar a dor migrâniosa, mas sem dúvida, quando se administra junto com triptanos e AINES, melhora os resultados a largo prazo, a reduzir a possibilidade de que a dor volte a aparecer. E mais um caso clínico, agora o paciente é um homem de 35 anos, o motivo de consulta é dor de cabeça persistente e história clínica. O paciente acude à consulta referindo dor de cabeça que persiste durante os últimos 5 dias, descreve a dor como uma opressão constante ao redor de toda a cabeça, como se tivesse uma banda apertada, uma faixa, né? Uma banda é uma faixa apertada. A dor é de intensidade leve a moderada, 4 a 5 de 10 na escala de dor, e não variou muito de intensidade desde que começou. Sintomas associados não apresenta náuseas e vômitos, não tem fotofobia nem sonofobia, não notou aura nem alteração visual, refere que a dor aumenta ligeiramente ao fim do dia, especialmente depois de largas jornadas laborais em frente ao computador. O exame físico, o exame neurológico é completamente normal, a tensão arterial, TA 118 por 78, frequência cardíaca 72 por minuto. Qual seria o diagnóstico mais provável? Seria uma cefaleia tensional. E por quê? Pelo mesmo fato ali do diagnóstico da primeira paciente, né? No caso, aquela lá era migrânia, e essa aqui é tensional porque ela é uma dor de cabeça que pega praticamente toda
toda a extensão do crânio e não tem náuseas e vômitos. É uma dor que não empeora com esforço e ela ocorre mais ao final do dia, aí, depois de uma jornada de trabalho, então caracteriza uma cefaleia tensional. A administração endovenosa rara vez é necessária, já que o paciente normalmente pode tolerar a medicação oral e a dor não costuma ser severa. O tratamento, né, então, medidas gerais, repouso e relaxação, evitando os fatores desencadeantes, como estresse. Pouco difícil de acontecer isso, né? É meio complicado essa parte do tratamento. O tratamento farmacológico, que geralmente resolve analgésico simples, paracetamol, wines, paracetamol 500 a 1000 mg por via oral cada 6 a 8 horas, segundo seja necessário, com o máximo de 3 gramas por dia, que é aquela dose ali cada 8 horas, né? São 3 por dia. Ibuprofeno, 400 mg por via oral cada 6 a 8 horas, segundo seja necessário, com o máximo de 1.200 mg por dia. O mecanismo de ação, esses medicamentos aliviam a dor ao inibir a síntese de prostaglandina, que media a percepção da dor. Tratamento adjuvante. Se tem um componente importante de estresse ou tensão emocional, você pode considerar a adição de um ansiolítico suave ou antidepressivo tricíclico, como a amitriptilina em dose baixa, 10 a 25 mg pela noite, para manejo a largo prazo, né? No caso ali do fator desencadeante como o estresse. E é isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês e uma ótima prova.